Paz e graça a todos, que nessa oportunidade nós estamos falando a respeito do ministério profético, que às vezes, né, algo equivocado em relação a esse profeta, esse ministério, né, profético, no Novo, no Velho Testamento, há tanta coisa que as pessoas às vezes elas confundem a respeito de ministérios. Então nós estamos aqui para trazer algum esclarecimento, jogar a luz um pouco, né, de luz sobre os ministérios. E o ministério profético, né? O que significa profecia? A palavra profecia significa o profeta, né? No grego é a palavra nabi, ou seja, não no grego, no hebraico, que quer dizer porta-voz. Porta-voz. Eu gosto às vezes de pegar uma ilustração de um microfone. Pensa um microfone, ele tem um propósito, né? De você pegar ele, ligar ele numa caixa, né? Ligá-lo e aí você fala e aquela voz, então, ela é transmitida para quem está ouvindo. Então, o profeta é como esse microfone, ele tem que estar ligado em Deus para ouvir, né, a voz de Deus e poder transmitir para as pessoas. Então, o profeta, também no hebraico, tem uma outra palavra, que é a palavra roé, também que significa isso, que significa vidente. Vidente, a gente vê muito essa palavra vidente lá no Velho Testamento, né? Falando do profeta. Então, quando você vê escrito lá vidente, é o mesmo profeta. Está falando exatamente do profeta. E qual que é a função do profeta? Então, como eu já acabei de falar, né? A palavra profética, ela indica falar debaixo de uma inspiração. Aí nós vamos ver aqui 1 Coríntios 14:3, fala assim: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, essas são as funções, esse é o propósito da profecia. Então, qual que é o propósito? Edificação, exortação e consolação. Para isso que a profecia ela é usada. Então, vamos ver aqui 1 Pedro também, 2 Pedro 2 Pedro 1, versículo 21, fala assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós entendemos aqui, Pedro está falando de toda a Bíblia, de toda a profecia, porque a Bíblia, a maior profecia mesmo é a Bíblia, porque cada um escreveu algo que ele não viveu, algo que ele não estava vendo, né? Muitos aqui, né? Por exemplo, nós vamos pegar Daniel falando sobre coisas que estão acontecendo hoje. Ele nem imaginava do que ele estava falando, ele nem sabia, mas ele estava escrevendo aquilo, inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava mostrando para ele acontecimentos que aconteceriam agora. Então, nós vemos assim toda a Bíblia sendo inspirada, né? Através desse dom mesmo profético, de ouvir a voz de Deus e escrever e transmitir para outras gerações. Então, esse ministério profético, ele foi altamente, né, importante na construção de toda a palavra de Deus, tudo aquilo que ficou para nós até hoje. Foi através do quê? Dos profetas. Então, o profeta, ele via além do tempo, ele via além. Vamos pegar aqui o exemplo de Elias. Elias, ele viu uma pequena nuvem, mas ele enxergou o quê? Umas chuvas torrenciais. Ele perguntou, né, pro seu servo lá, que ele estava vendo, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele, olha, vai lá e avisa para Acabe, embora que vem chuvas torrenciais. Então, ele via, né, além, ele enxergava além, Deus abria a visão dele de uma maneira que ele via muito mais. Nós, por exemplo, vamos pegar também Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Ezequiel viu ali um vale de ossos secos, que representava que a nação de Israel. Mas à medida que
ele foi profetizando, à medida que ele foi profetizando, que ele foi trabalhando, vamos trazer aqui, que ele foi trabalhando naquela nação, porque nós vemos em todo o livro de Ezequiel, o Senhor falando, ele falando, e a mão do Senhor esteve sobre mim, e o Senhor me levou em espírito em tal lugar, e o Senhor fez isso, e foi dando para ele ordens, para ele profetizar naquela nação, aquela nação ela foi criando vida, né? Aqueles ossos, eles foram se reorganizando. Então, houve uma reorganização na nação, a nação começou a ter vida, através do quê? Da palavra profética. Então, a palavra profética, o profeta no Velho Testamento, ele era o importantíssimo, ele era uma pessoa muito importante. Vamos ver um outro texto que fala de profeta, que está aqui em Atos 21, versículo 10 e 11. Paulo, ele estava indo para Jerusalém, e ali no meio do caminho, né, na caminhada dele, ele encontra com um profeta. Ou ele estava hospedado numa casa e chega um profeta. Fala assim, 21:10. E demorando ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-a aos seus próprios pés e mãos, disse isto. Isto diz o Espírito Santo. Assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Então aqui o Espírito Santo estava alertando Paulo, estava preparando Paulo para aquilo que iria acontecer com ele em Jerusalém. Né? O Espírito Santo, ele não nos deixa confundidos, ele não nos deixa enganados, ele está, né, sempre nos conduzindo. O Espírito Santo estava mostrando, mas ao mesmo tempo, a profecia também ela exorta, mas também ela consola, né? Ao mesmo tempo, ele sabia que ele estava sendo levado pelo Espírito Santo e que o Espírito Santo era com ele. Amém? E que acontecesse o que fosse, ele estava na direção certa. Então, nós vemos assim várias situações aonde havia aqui o Espírito. Paulo, ele aconselha, né, aqui em 2 Coríntios, que a gente deve buscar, né, o dom de profecia. 1 Coríntios 14, versículo 24 e o 25. Deixa eu achar aqui. Diz bem assim, olha. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. E, portanto, os segredos dos céus no coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adoram a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. O que Paulo está falando? Se uma pessoa indulta, ou seja, uma pessoa que não é crente, uma pessoa que não conhece a igreja, uma pessoa que não conhece a palavra, que não tem intimidade, ele chega ali na igreja, ninguém conhece a vida dele. Aí, de repente, se levanta-se um profeta e fala tudo que está acontecendo na vida dele, né? Algo que veio no coração dele que ninguém mais sabe. Então, naquele momento ali, ele vai ver que foi manifesto o dom de Deus, porque ele não havia contado aquilo para ninguém. Ninguém sabia que ele só estava, ou seja, ou pelo menos ninguém que estava ali naquele local o conhecia para saber algo da sua vida, e aquilo foi manifesto, e ele aí então pode se sentir consolado pelo Senhor. Eu ouvi um pastor falando que uma época da vida dele, ele estava muito triste, muito angustiado, e ele falou que ele não ia na igreja aquele dia, e ele foi para o banheiro, ajoelhou, chorou muito ali no banheiro, por causa da situação que ele estava vivendo, e mesmo atrasado ele resolveu ir para a igreja. E quando ele chegou na igreja, a pessoa que estava com o microfone, que estava ali, chegou para ele e falou assim, olha, Deus manda te dizer que ele te viu naquele banheiro, e falou com ele tudo o que ele tinha orado, até os detalhes do banheiro. Então, nós podemos entender que foi o próprio Deus que estava o quê? Trazendo uma palavra de ânimo para aquele homem, falando com aquele homem que não desistisse, né? E trazendo mesmo uma consolação para o coração daquela pessoa. Então, é isso que Paulo está dizendo. Se alguém entrar no meio de vós e houver uma profecia de algo sobrenatural que ninguém sabe, ele é indulto, ou seja, ele não tem conhecimento, e aí o poder de Deus é manifesto. Amém? Mas qual que é a diferença?
Vamos focar nisso aqui. Qual que é a diferença do profeta no Velho Testamento e no Novo Testamento? O profeta no Velho Testamento, irmãos, ele era o guia da nação. No Antigo Testamento, nós vemos as pessoas indo até os profetas para buscar orientação, pois ainda elas não tinham o Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Então, era costume as pessoas irem até o profeta para que o profeta pudesse falar algo com elas. Nós vemos Saul mesmo quando perde as jumentas, né? E ele não encontra em lugar nenhum. Então ele chega numa cidade e pergunta, né, pelo vidente, lá ele fala vidente, que nós sabemos que era Samuel, e aí para saber aonde estavam aquelas jumentas. Então nós vemos assim que eles sempre buscando orientação de Deus, porque eles não tinham ainda o Espírito Santo. Hoje, irmãos, hoje nós somos guiados pelo Espírito Santo. Olha o que fala Romanos 8,14. Hoje nós somos guiados, nós não precisamos mais consultar um profeta. O profeta ele pode até trazer para você uma confirmação, porque o ministério profético ele ainda existe. Como a palavra de Deus fala, né, que a Bíblia, né, ou seja, a igreja, a pedra principal é Jesus Cristo, né, fundal. Mas ela foi fundada sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Eram eles que começaram todo o trabalho da fundação da igreja. Então, aqui em Romanos 8, versículo 14, deixa eu achar aqui, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, nós já somos guiados pelo Espírito de Deus. Não quer dizer que o ministério profético ele acabou. Não, o ministério profético ele ainda não acabou. Mas o profeta ele precisa estar muito ligado com Deus e com a palavra. Porque se a profecia ela não estiver de acordo com a palavra, ela tem que ser descartada. Aqui mesmo em 1 Coríntios 14, versículo 29, fala assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por que julgar? Não está falando para julgar o profeta, mas a profecia. Porque o homem, ele é falho. O homem, ele é falho. Né? 1 João fala que a gente deve julgar o Espírito, porque existem 3 Espíritos que atuam no homem, que é o Espírito de Deus, que é o nosso próprio Espírito, e pode ser o próprio Espírito do diabo. Pode atuar através de uma pessoa. Então, a profecia ela precisa ser julgada. E como se julga uma profecia? Em primeiro lugar, a profecia ela é julgada pela própria palavra. Vamos ver aqui em Deuteronômio 8. Deuteronômio, vamos lá. Estou lendo bastante versículos para não ficar dúvida, tá? Porque tudo que nós ensinamos, nós temos que ensinar à luz da palavra. Porque se não tiver na palavra, seja quem for que te ensinar, seja quem for que falar para você, você pode descartar, porque não vem de Deus. Deuteronômio 8, versículo 20 ou 21, diz assim: como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não quereis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Espera aí, gente, não é esse texto, é 18, não é 8. Desculpa, irmãos, é 18. Eu faço uma confusão, às vezes, na hora de anotar. É Deuteronômio 18. Você conserte aí, por gentileza. Tá bom? Fala assim, porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, que o Senhor não falou? Aí o verso 22 fala assim: quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta palavra que o Senhor
essa palavra que o Senhor não falou com soberba, a falou aquele profeta. Não tenha temor dele. Então, o próprio Deus está dizendo, olha, se o profeta falou algo que eu não falei, pode descartar. Não fui eu que falei. E se ela não se cumprir, não fui eu que falei. Porque Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, tudo aquilo que Deus fala, Deus tem compromisso em cumprir. Ele tem compromisso em cumprir a palavra dele. Ele fala que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Deus tem um compromisso com a palavra. Então, quando nós entendemos que a profecia ela foi dita e não houve o cumprimento dela, não veio da parte de Deus. Porque Deus, ele cumpre aquilo que ele fala. Ele cumpre tudo aquilo que ele fala. Ok? Então, irmãos, não é saudável nós irmos atrás de profetas. Nem tampouco pressionar os profetas. Existem, né, profetas que têm o dom mesmo da profecia, como profetas, né, que muitas das vezes Deus mostra para eles as coisas através de visões, de sonhos. Se nós olharmos Daniel, ele, o que ele fez? Ele interpretou sonhos. Deus mostrou para ele grandes coisas através de visões. Então, o profeta, ele pode ver coisas através de sonhos, através de visões. Os profetas, eles podem, né, trazer as interpretações. Mas isso quando Deus quiser, quando Deus falar. Agora, existem pessoas que, porque alguém tem um dom de profecia, ele vai lá na casa dele. O que Deus tem para falar para mim? Meu querido, vai ler a Bíblia. Vai procurar a palavra. Deus já fez tudo, Deus já falou, Deus já deixou a maior revelação aqui, que é a palavra. Né? Aí você chega em igrejas que às vezes os profetas, eles são pressionados. Não, aqui tem o dom de revelação, fulano é profeta, vou te levar lá para você, ela orar por você e ela vai te revelar. Que é isso, gente? A pessoa só vai revelar se Deus deu, se Deus falou. Então, eu quero falar tanto para você que fica correndo atrás de profeta, que a maior profecia é a palavra de Deus. E para você que é profeta, não se deixe pressionar pelo povo. Não se deixe pressionar. Não fale aquilo que Deus não falou, porque você será cobrado. Você será cobrado daquilo que você falou. A palavra de Deus fala que nós vamos dar conta de cada palavra frívola que sai da nossa boca. Muito mais quando nós falamos que Deus falou aquilo que ele não falou. Está falando que ele falou na presunção do seu coração. Volta lá em Deuteronômio 18, né, o verso 20 até o 22, o que Deus está falando. Então, nós estamos vivendo hoje dias em que está tendo muitos falsos profetas, muitas profetadas, muitas pessoas pegando profecias que alguém já falou e acrescentando coisas, ou falando que Deus mostrou. A mesma profecia, você vê no Zap, então, é uma chuva de profecia. Às vezes a mesma profecia só muda muda alguma coisa e fala que Deus mostrou para ele, que Deus mostrou para o outro, que Deus mostrou... Sabe o fim, irmão? Nós estamos no fim. E todo o fim já está revelado aqui em Apocalipse. Se você conhece a Bíblia, você não precisa ficar com medo de nada. Você pode ter certeza que Deus vai te guardar, que Deus é com você. O livro de Apocalipse mostra a vitória da igreja. Mostra a vitória da igreja. E se você não tem vida com Deus, procure conhecer a palavra. Conheça a palavra, que você não vai precisar se preocupar com nada do que vai vir, com nada que vier a acontecer. Outra coisa, não se preocupe. O papel do profeta é entregar a profecia. Agora, o que vai acontecer com a pessoa depois é problema dela. Problema dela. Sabe, Jeremias, o povo escutava as profecias dele? Não, o Jeremias era tido como profeta mentiroso. O povo não gostava da profecia dele, porque ele falava que o povo ia para o cativeiro e eles não queriam ouvir isso. Então tem gente que não quer ouvir profecias assim. Então, muitas vezes, você não tem que se preocupar. Se você tem certeza que Deus está falando, fale. Se você tem certeza que é Deus, fale e não se preocupe. Não se preocupe se a pessoa vai ouvir, se a pessoa vai obedecer, se não vai obedecer. Sabe? Porque quem te garante é o Senhor. Jeremias, eles não ouviram Jeremias, mas eles viram o cumprimento das profecias que Jeremias havia falado. E eles viram que quem eram os mentirosos eram os que estavam profetizando que eles não seriam levados para o cativeiro. Que havia paz quando não havia paz. Então, que nós possamos
estar mesmo atento à palavra, aquilo que Deus ele tem nos mostrado, aquilo que Deus tem nos falado, estarmos atentos à profecia do Senhor, a tudo aquilo que Deus ele quer para cada um de nós, a cada momento, a cada dia, nos atermos a estudar a palavra, né? Aqui em 1 Tessalonicenses, vou ler só esse texto aqui já para finalizar. Eu creio, né, que já ficou claro para você. 5, né? 1 Tessalonicenses 5, o versículo, só para finalizar, o 20, o 21, fala assim, olha: não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Não desprezeis as profecias. Existe o dom profético? Existe. Existe ainda. Só que o profeta hoje não é guia da nação, como ele era, né? Como Isaías lá guiava Ezequias, Uzias, Acás, como Samuel guiava ali Saul, e como nós vemos, né, Eliseu lá guiando os reis, e todos os profetas ali guiando os reis. Hoje não. Hoje hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Hoje nós não precisamos mais consultar o profeta. Mas se Deus usar um profeta para falar conosco, amém, glória a Deus por isso. Mas que você saiba que hoje nós temos o Espírito Santo que nos direciona a toda a verdade. Mas o dom de profecia não acabou. Está dizendo aqui, ó, não desprezeis as profecias. Retende o que é bom. Né? De repente, dentro de uma profecia, a pessoa está falando algo que é bom. Retende o que é bom, o que não presta, o que o Espírito Santo não testificou no seu coração, joga fora. Não fale mal do profeta, não julgue o profeta, porque ele é falho como eu e você. Ok? Espero ter explicado e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Beijos.